dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início aí às atividades do roteiro do dia 19, tá bom? Então, pegue aí o seu livro de matemática, abre ele aí na página 85, tá bom? Na página 85 nós vamos falar sobre a centena exata, tá bom? Então, muita atenção à explicação, tá bom? Bom, meus amores, então agora nós vamos ver o conteúdo sobre centena exata, tá bom? Até agora nós temos estudado apenas sobre a dezena e a unidade, né? E agora nós vamos ver mais uma casinha aqui, tá bom? Do quadro de valor, que vai ser a centena, tá bom? Olha só o que o livro vem nos dizendo. Da mesma forma que conhecemos as dezenas, podemos também aprender as centenas, né? Então, nós já conhecemos as dezenas e vamos conhecer a centena. Trabalhamos as dezenas por meio do material dourado e do quadro valor de lugar. Então, esse aqui é o quadro de valor de lugar. O material dourado é o que tem aí ilustrado no seu livro, né? O que a tia usa lá na nossa sala, né? Aqueles cubinhos, os quadradinhos lá. Observe o algarismo 9, ocupando a casa das dezenas e das unidades. Então, olha só, aqui nós temos o número 9 ocupando a casa das dezenas e das unidades. Que número que está sendo aqui? O número 99. Então, eu tenho 9 dezenas e 9 unidades no número 99. Para prosseguir com a contagem, precisamos da casa das centenas. Então, depois do número 99, vem o número 100. Então, para nós continuarmos aí, né, a contagem, nós vamos precisar de mais uma casa, que no caso é a casa da centena, tá? Vamos começar a trabalhar com uma nova ordem à esquerda. Essa ordem é chamada de centena. Então, olha só, nós temos aí agora a centena. Centena, dezena e unidade que nós vamos trabalhar. Então, aqui a centena, ó, é o número 100. Então, a partir do 100 em diante, lá, 101, 102, 103, 200, 300, vai ser a partir das centenas, tá bom? Nós vamos trabalhar. Então, o número 1 aqui é uma centena. Nós temos aqui o 0 representando as dezenas e o outro 0 representando a unidade, tá bom? Então, 10 unidades é uma dezena. Então, nós já aprendemos que o quê? Quando eu tenho o número 10, nós já aprendemos que quando eu tenho o número 10, eu tenho uma dezena e 0 unidades, né? E agora, nós vamos ver que quando temos 10 dezenas, é uma centena, ou 100 unidades. Então, é aquela contagem lá de 10 em 10, né? Observe aí observe aí o material dourado que está desenhado no livro de vocês, que vocês vão entender melhor essa parte, tá bom? Olha só o que tem aí dizendo. Uma unidade é representado por quê? Pelo quadradinho somente, né? Só um quadradinho. A dezena vai ser representada por uma coluninha aí, né? Com 10 quadradinhos. 10 quadradinhos vai ser uma dezena. A centena vai ser o quê? Vou colocar de cor diferente, ó. A centena vai ser quando eu tiver 10 coluninhas juntinhas. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, quando eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coluninhas, juntinho eu tenho uma centena, né? Olha só, contando de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, eu tenho aqui o número 100 representado, tá bom? Através desse material dourado. É o número 100, tá bom? Continuando aí no nosso livro, então, ó.
Aprendemos que o algarismo 1, quando tem o 0 à sua direita, forma o numeral 10. Então, olha só. Aprendemos que o algarismo 1, quando tem à sua direita o numeral 0, né? Temos o número 0, ele representa o número 10. E assim nós temos uma dezena, né? Assim, o algarismo 1, quando tem 2 zeros à sua direita, forma o numeral 100. Então, quando eu tenho o numeral 1 com 2 zeros, eu tenho o numeral 100, né? O número 100. Formando o numeral 100, que é uma centena, tá bom? Do mesmo modo que acontece com o algarismo 1, também acontecerá com o algarismo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá bom? A mesma coisa. Quando eu tiver aqui, olha só um exemplo, número 2. Número 2, eu tenho o número 0, eu tenho o número 20. E assim eu tenho 2 dezenas. Mas quando o número 20 tiver também 2 zeros aqui à sua direita, ele é o número 200. E assim ele vai ser 2 centenas, tá bom? Então, próximo aí, vamos continuar para a gente entender direitinho sobre as centenas. Então, como a tia disse, lá da página 85, os números 2, 3, 4, 5, 6, 9 também vão entrar aqui para o quadro das centenas, né? Então, vira do seu livro e abre aí na página 86. Na página 86, nós vamos observar aí as centenas representadas no quadro de valor, tá bom? Quadro valor de lugar. Então, a tia vai pegar alguns exemplos aí. Mas aí tem, ó, do 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900, que são todos números que fazem parte das centenas, tá bom? Então, olha só, como a tia bem falou lá do número 20, então, olha só, do número 20, né? É quando eu tenho aqui com um zero, é o 20, eu tenho 2 dezenas. Quando eu tenho o 2 com 2 zeros, eu tenho o número 200. Então, nesse caso, eu tenho 2 centenas. Então, assim também a gente vai representar no nosso quadro de valor. Olha só, vamos colocar o número 200, então. Então, 200, ó, nós temos duas centenas. O zero vai representar as dezenas, tá bom? E 0 unidades, tá bom? Então, eu tenho 2 centenas, 0 dezenas e 0 unidades, né? Se fosse o número tipo 235, então eu tenho, ó, no número que eu vou escrever, ó, número 235 é o 2, o 3 e o 5. Então, nesse caso, eu tenho 2 centenas, vou ter 3 dezenas e vou ter 5 unidades, tá bom? Então, assim, eu tenho os números também da dezena e da centena, tá bom? Perdão. Assim, eu tenho o número da dezena e da unidade, tá bom? Com o número 235. Nesse outro caso, não. Nós temos duas centenas, 0 dezenas e 0 unidades. Mas, continuando aí, vamos pegar mais outro número, tá bom? Que está de exemplo no livro na página 86. O número 600. Então, 600 aí, como é que é o número 600? É o número 6 com 2 zeros, né? Então, olha só, 600. Esse é o número 600. Então, vamos representar ele no quadro de valor também. Eu tenho 6 centenas, 0 dezenas e 0 unidades. Outro aí, 400. Deixa eu colocar aqui também como é escrito 400. 400, ó, o número 4 com 2 zeros, né? Número 400. Então, 4 centenas, 0 dezenas e 0 unidades. E um último exemplo,
900, né? O número 900 é o número 9 com os 2 zeros. Então, eu tenho 9 centenas, 0 dezenas e 0 unidades. Um outro número para dar exemplo aqui novamente para vocês, de quanto nós vamos ter também dezenas e unidade nesse caso, ó. 143. 143, a gente vai representar aqui nesse último, tá bom? Vamos ver como é que vai ficar no quadro de valor de lugar. 143, qual que é a minha centena? O número 1, né? Então, eu tenho uma centena. Qual que é a minha dezena? 143, né? Então, 40, ó, do número 4. Então, eu tenho 4 dezenas. E vou ter, ó, 143. Então, 3 unidades. Assim que nós vamos fazer a representação da centena no quadro. Assim que nós vamos fazer, então, a representação de centena no quadro valor de lugar, tá bom? Aí, abaixo, o livro vem trazendo um outro exemplo, né? Ó, fique esperto. Há coisas que são compradas por centena, tá bom? Então, olha só o que o livro vem abordando aí pra gente. Quando pedimos essas coisas, devemos dizer um cento. É incorreto dizer um centro, tá bom? Então, nós falamos um cento e não um centro, tá bom? Se eu coloco aí a letra R, centro, fica errado, tá? Então, eu quero um cento. O que nós compramos por um cento? Nós podemos comprar aí, ó, um cento de banana, um cento de laranja, um cento de botões e um cento de flores, tá bom? Um cento é 100, tá bom? Então, olha só, um cento é igual a 100. E além de nós comprarmos aí, né, banana, laranja, botões, nós também compramos salgadinho, né? Já viu quando o papai e a mamãe vai lá comprar salgadinho para uma festa e tudo? Ele fala o quê? Que vai pedir um cento de salgados. Que então, um cento vai ser o quê? 100 salgadinhos, tá bom? Então, esse aí é o nosso conteúdo sobre a centena exata, tá bom? Então, agora vocês vão responder aí as atividades do livro pra tia.